Bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Simplify America. E hoje nós vamos falar de um assunto bem perguntado por todos, que é sobre um pouco da vida do estudante aqui nos Estados Unidos. E nós trouxemos uma pessoa muito legal para contar um pouquinho da jornada dele e esclarecer muitas das dúvidas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, sabe que a gente está falando uma coisa que vai ser boa para o seu futuro, se inscreva no nosso canal, deixa seu curtir, já coloca um comentário, uma perguntinha, ou até fala assim, ai, que linda que você tá hoje, Juliana, que eu vou aceitar, entendeu? Tá tudo certo, tá? Mas com vocês, Guilherme Vieira, bom! E aí, Juju, tudo bem contigo? Tudo bem, meu amor? Que bom Muito te receber feliz aqui. Participar. Tô acompanhando todos os episódios da jornada do aluno Tá gostando? aqui. Tá gostando? Tô amando. Dicas valiosas. Valiosíssimas. Além de tudo que você pode me ver, né? Que é mais É. legal ainda. Mas Guilherme, incrível. eu quero que você comece falando um pouco sobre você. Quem é o Guilherme? O que o Guilherme está fazendo aqui nos Estados Unidos? Isso. Eu venho acompanhando os outros episódios anteriores. Uhum. E vai passando um filme na cabeça de como eu cheguei aqui, por que eu estava aqui, onde eu estou hoje. E basicamente ter acesso a essas informações que a IES vem trazendo pelo podcast muda muito a percepção de estratégias e de formas que Sim. você vem para estudar nos Estados Unidos. Eu falo que eu tô aqui há 6 anos e, mesmo assim, cada episódio eu escuto coisas que se eu tivesse essa informação lá atrás, eu acho que eu teria metade dos perrengues. Sim, não, é muito É importante. É muito complicado. importante ter acesso à informação correta, porque basicamente quando você chega aqui, mesmo vindo para o intercâmbio, vindo para estudar, você tem que começar a vida do zero. Sim. Né? Você tem que dar um restart na sua vida e aprender tudo de novo. E se você não tem o domínio 100% da língua, como eu cheguei, muitas coisas vão se tornar coisas fáceis e simples, vai se tornar um grande desafio. Então... E várias piadas, né? Porque os perrengues que esse menino passou, gente, não tá escrito. Por quê? Porque ele é uma pessoa inteligente? Não. Porque... Vocês vão ouvir. Vou deixar. Mas, Guilherme, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Guilherme, quantos anos você tem? Há quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Tenho 31 anos, estou aqui... Você tem certeza que você tem 31? Eu tô cara de 18, eu sei. Ah, não, 48. Ah. Mas vai completar em junho, agora completa 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. Então se alguém quiser te dar um presente, é em junho. Em junho. Então vai ter a campanha Wife para o Guilherme. A gente tá procurando uma esposa para o Guilherme, tá, gente? Só pra deixar bem claro, por favor, mandem direct pra ele, tá? Mas, por favor, seja cristã, que é muito importante, porque esse menino foi convertido, por honra e glória do Senhor Jesus, né? Ele fica vermelho, eu adoro deixar o Guilherme sem graça, gente, é um prazer pra mim. Mas vamos lá. Gui, você malha, Guilherme? Você vai cortar essa parte. Não vai cortar. Mas é uma piadinha interna, tá, gente? O Guilherme ele já é figurinha marcada aqui na Ideal English School, né? Ele começou com a gente há muito tempo e ele que vai contar pra gente aí um pouquinho dessa história. A jornada começa sempre na busca, né? Eu trabalhei 12 anos numa cervejaria no Brasil, desde os meus 18 anos. E a pré-vinda para cá fazia parte da minha carreira, vim estudar aqui o inglês. E eu tinha todas as oportunidades para fazer as aplicações, né? Eu falo no primeiro episódio que a Aliane veio aqui, falou sobre a troca de status, sobre como é a forma de ter isso, ter o visto aplicado dentro do país, né? Para você já vir como F1, ou você tem a oportunidade de vir aqui e fazer a troca de status aqui dentro. E a primeira parte é essa busca, quando você vai buscar uma escola credenciada, como a IES e etc., para obter informações, ou você vai procurar uma agência de turismo. Porque a gente, quando está no Brasil, tem aquela insegurança, né? De saber, será que aquela escola existe? Será que eu vou tomar algum golpe? Isso é tudo muito importante, procurar um lugar certificado, né? Isso, aqui o órgão que certifica como se fosse o MEC no Brasil é o CEA, né? E lá você consegue ver quem são as escolas credenciadas. Tem uma parte que você pode buscar, você pode escrever o nome da Ideal English School ou qualquer outra escola que você vá procurar, seja na Flórida ou em outro estado dos Estados Unidos. E você consegue saber se ela é acreditada e se ela tem a parceria com o SVP, que é a emissão
do visto F1. Então, você consegue ter essas ferramentas de busca em sites oficiais do governo dos Estados Unidos. Ah, né? legal, não sabia disso. Então, mas, assim, essa informação eu não tinha antes. Há quanto tempo que você tá aqui? Desculpa. 2 anos. 2 anos. Há 2 anos atrás você Há não 2 tinha. anos não tinha. Não, mas é real isso. Eu tô aqui, vai fazer 6 anos. E nesses 6 anos de América, tem coisa que eu vejo, principalmente agora com o podcast, eu falo assim, sério que dava pra ter sido assim? Exato. Socorro! E aí lá atrás eu já tinha me planejado para vir passar um ano, que a gente considera Então como um sabático. já existia um projeto na sua vida de vir aos Estados Unidos aprender inglês. Isso, eu tinha tirado, eu fiz uma licença não remunerada no meu trabalho, né? Uhum. Para trazer para o estudo, é uma licença de estudos. E aí eu vim para os Estados Unidos para ter um ano sabático, para estudar inglês e aperfeiçoar. E aí eu sempre gostei muito de procurar as coisas no YouTube, procurar as coisas por si próprio. Sim. E nem sempre as fontes que a gente tinha na época, vamos dizer assim, a internet evolui cada vez mais. Sim. Mas até aquele momento eu fui procurando tudo sozinho e decidi, cara, vou para os Estados Unidos, vou tirar minha licença de estudo no meu trabalho, vou vir para os Estados Unidos e lá quando eu chegar eu já entro e começo a estudar tranquilo, não vai ter nenhum problema. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Vai ser super fácil. Tenho meu visto B1, B2, Aham. vou para lá e eu vou estudar um ano tranquilo, não tenho... Easy. Não tenho problemas. Qual é o problema que vai ter? Imagina, zero. Porque eu queria cortar o intermediador de uma agência para não ter toda a burocracia que a agência requer com tudo, né? Eu falei, cara, o FII que eu vou pagar para uma agência, Uma consultoria, né? eu posso fazer por conta própria, né? Uhum. Isso é uma dica também, você pode entrar em contato com a IES, né? E você consegue fazer a sua vinda direto. A gente tem parcerias com agências, né, estratégicas, mas você também pode entrar em contato pelo site, pela nossa landing page. Isso que é o legal, né? É isso que eu acho que me incentiva mais e mais aqui na IES. É sobre isso. Eu vejo que a IES, ela entende o imigrante. Ela se coloca no lugar, até porque somos uma escola de imigrantes antes de qualquer coisa, né? Então, a gente vive exatamente o que a pessoa quer viver. Então, isso é bem bacana. Exato. E aí, caí de paraquedas, né? Meu projeto inicial era Boston, né? E caí de paraquedas em Orlando. Vim passar férias e depois seguiria para Boston para estudar, fazer meu programa de estudos de um ano. Uhum. E é muito engraçado que eu fiquei no meu primeiro hotel que eu fiquei aqui, foi na International Drive e a janela do meu hotel dava pra ver o campus da International Drive. Nossa! E aí eu falei assim, puxa, eu preciso procurar uma escola. Aí eu acordei de manhã, Abriu a janela. abri a janela e falei, nossa, tem uma escola ali. Foi tentar fazer o biscoitinho na internet, aí viu a escola. Exato. E aí foi a primeira passagem, né, de entender, né? Vamos pensar na jornada do estudante. Foi minha primeira passagem de resolver o visto de estudante, né? Porque quando eu cheguei na escola, eu falei, preciso estudar num curso intensivo, né? O curso hoje do intensivo são 18, no mínimo, tem que ser maior que 15 horas semanais de aula para ser considerado intensivo. Aí tem 18, 20. Normalmente F1 são 18 horas, né? E aí foi a primeira notícia que eu tive que, com o status atual que eu tinha, né? Na época, a Ideal English School foi a primeira escola que eu procurei. A escola ainda não tinha o F1, né? Pelo processo que estava passando pelo governo de validação, né? É um processo bem burocrático. Bem burocrático. E já tinha a aprovação do CAA, que é o órgão regulamentador. E, basicamente, a notícia que eu tive era, cara, tu entrou como turista, tem um B1, B2, você vai ter que esperar no mínimo 90 dias para ter intenção de estudos, de entender que aqui é o lugar que você veio, não para turistar, e veio sim para estudar. E aí, depois disso, você faz a aplicação, você faz a troca de status, né, como a Liana explicou, e aí você pode começar a estudar depois. Só que aí que... Você já perderia 3 meses aí do seu ano sabático que você teria que voltar para o Brasil, que eram seus planos até então. Exatamente. E aí... Aí já fica... Aí a segunda notícia foi, mas pós-pandemia, né, ali 23, colhi um pouquinho ali,
da problema imigratório que teve em todos os lugares de processos parados, etc. Sim, até hoje tem reflexo. O reflexo do pós-pandemia. Falou, olha, os escritórios de imigração nos Estados Unidos, são 5 ou 6, eu não me recordo, a média de aprovação está 6 meses, 5 meses, depende, vamos dizer, entre 4 e 6 meses, vai. E aí a minha conta era assim, eu vou ter que esperar 90 dias para aplicar, de 4 a 6 meses para aprovar e no mínimo 30 dias para começar a estudar. Então, era assim, de 12 meses, 9 já se foram. Só esperando o processo de aí documento. Só desce a lágrima, assim, Exato. Então, esse é o ponto, né? O primeiro ponto da jornada era qual é o tipo de visto, né? E aí, a segunda notícia foi, tipo, você não pode sair do país. Se você fizer a troca. Então, ter essas informações de prós e contras... de saber a informação correta na fonte, né, onde que realmente vai fazer a diferença, é muito importante para você tomar uma decisão. E você teve o auxílio todo com a Ideal. Então, exato. Aí nesse ponto, quando a escola não fornecia o F1, mas me ajudou no todo o suporte a encontrar uma escola que fornecia, assim, fez todo como se eles já tivessem o F1, né? Viu ali que eu estava interessado, tal. E começou essa suporte, assim, mas para outra escola. E aí, basicamente, fiz a aplicação, né? Depois dos 90 dias. Mas eu comecei a estudar na IES. Como recreacional, vamos dizer assim, né? Igual você falou, a escola para imigrantes que a gente fala... são outras culturas, né? Não só o Brasil, como hispanos, de qualquer outro país que fala o espanhol e migra para os Estados Unidos. Então, a vida do imigrante é sair da língua nativa dele e estudar o inglês para fazer o processo de imigração nos Estados Unidos. Não? Sim. Então, sem vínculo com o F1, né? Então, é um recreacional, eu não tenho um vínculo de um visto. E aí eu ingressei para estudar o recreacional, né? Então, 4 dias na semana, 2 horas por dia, foi a minha primeira jornada de estudos ali. E que já é uma diferença, né? O dia a dia da pessoa já fica, assim, surreal de mais fácil, porque... Por mais que as pessoas tenham aquela coisa, na Flórida todo mundo fala espanhol, todo mundo tem algum lugar que você vai achar um brasileiro. Gente, mas vocês têm que entender que tá nos Estados Unidos. Sim. A língua nativa é o inglês. Sim. Né? E as pessoas confundem, acabam esquecendo isso, né? Não, assim, o português eu aprendi aqui, viajei a alguns estados aqui e aprendi que... O espanhol e o português você vai encontrar em qualquer parte dos Estados Unidos. Até em Chinatown, gente. Não tem como, não tem como. Não tem. O brasileiro vai dominar o mundo. E aí a jornada começou exatamente na escolha do visto, né? Mas nesse primeiro essa ausência da informação. E aí o segundo momento estudei esse período, né? Vamos dizer, o primeiro momento seria a escolha. E aí fiz todo esse quase um ano, né, esperando o visto, estudando com a IES como recreacional. E quando fez a aprovação do meu visto, eu migrei para a escola que me havia fornecido o visto de F1. Porque a IES ainda continuava no processo. Continuava no processo, né? Então, eu tive esse distanciamento aí, fiquei quase 7 meses. A gente não sentiu sua falta, Guilherme, graças a... Não, brincadeira. E aí, basicamente, foi esses 7 meses longe, né? E aí, você vai tendo outros desafios, né? Não só... Só que assim, só para ficar o gancho aí perfeito. Então, nesse período que a IES te orientou, e aí você falou, bom, vou aplicar, vou fazer o visto, vou, querendo ou não, ficar esses 9 meses aí em hold, que você ficou estudando com a IES, foi bem legal. Porém, então, nesse momento aí, você decidiu que não voltaria? Não, ainda esperei um longo tempo ainda para tomar essa decisão. Exato. Você arriscou em fazer a aplicação de troca de status, mesmo sabendo que não ia consumir 3 meses, 4 meses ali, né? E aí, aí eu fui vivendo o desafio do imigrante, o estudante imigrante, né? Todos os dias ali na luta diária, né? Aprendendo, então tá bom. Sem informação, né? Tá bom, decidi fazer uma aplicação do meu visto de F1, então eu vou permanecer aqui no mínimo 4 anos, vamos dizer assim. Sim. Então aí você tem que buscar como viver. Como viver, importantíssimo. Né? Porque você tomou a decisão ali de
seja 1 ano ou seja 4, você precisa de um lugar para morar, né? Você é a prova viva, para que todo mundo entenda, né? Você é a prova viva do que um imigrante, estudante, não deve fazer. Exatamente. Conheça todos os passos. Você já, assim, você conseguiu, assim, do A a Z, conseguiu passar em cada letra. Fiz a listinha. Para poder tomar um ferrinho aí do imigrante. Mas tá tudo certo. Vai lá, Guilherme. Conte para nós. E aí, a primeira parte da escolha do visto, eu já acho que no primeiro episódio explica bastante, né? Sim. Isso deixa bem claro ali quais se vem com visto ou se troca aqui. Cada um tem o seu benefício, cada um tem o seu pró benefício, e o pró e contra. O segundo ponto é, sendo você escolher o visto vindo do Brasil ou feita a troca aqui, a primeira coisa que você vai ter que morar em algum lugar, né? Então, basicamente, na questão de moradia, eu pesquisei bastante outras regiões, outros estados que têm uma cultura de imigrante, tem uma cultura de intercâmbio. E aí você recebe, tem algumas escolas, a IES vem hoje, né, buscando essas parcerias para ter essa experiência de você fazer o intercâmbio e você morar numa casa de um americano, para você fazer a imersão, né? Para fazer essa imersão. Depende do tamanho da escola. Aqui na Flórida não, mas outros estados é muito mais comum você ter o alojamento da escola, né? Isso eu falo muito pela região de Boston, que estudei bastante sobre a região de Boston. Mas você pode ter a opção no alojamento, ou você pode ter as indicações das casas dos americanos que a escola coloca no programa, ou você pode escolher por conta própria, né? Hoje a gente tem uma aluna, né? Ela está estudando com a gente na International Drive. E essa aluna, ela mora numa casa de americanos. Ela está morando por um período e ela está fazendo inglês para aperfeiçoar. Então, ela tem a host mom, o host daddy. É super legal. Então, esse é um exemplo que a ES vem buscando essas parcerias para você ter essa experiência no intercâmbio. É incrível, tá? É incrível. Ela fala que é surreal. Porque você... 100% na imersão, né? Você faz 100% da imersão. Então, a ideia da IES é exatamente essa. É você ser 100% a imersão, né? Mas, naquele momento, as escolas que tinham não me ofereciam isso. Então, eu tive que... Orlando é muito conhecido como turista. Sim. É uma cidade turística. E aí, o estudante acaba ficando um pouco jogado de lado. Exato. E aí, não tinha essa opção na época, então o primeiro passo que você tem você tem 2 opções, né? A primeira opção é você morar num quarto, e aí são pessoas que têm apartamentos com 2 quartos, com 3 quartos, casas com 2, 3, 4 quartos, e ela disponibiliza aquele espaço, né? Muito mais em conta, né? Sim, do que pegar um aluguel sozinho. Do que pegar um aluguel sozinho. E então você tem essa possibilidade de morar num quarto de alguém, é super tranquilo. No Brasil isso não é comum, né? Então, quando a gente fala assim, putz, vou dividir um apartamento com alguém... Aposto que quando você falou com a sua mãe e seu pai no Brasil, falar assim, vou dividir o apartamento. Eles devem estar falando, esse menino tá ficando doido. Mas você conhece a pessoa? Não, conheci onde? Não, ela fez uma Achei postagem no grupo e eu vou morar com ela e deixar minhas coisas tudo lá. Tá tudo certo. Então é super normal, né? Então isso Pode acontecer de alguém roubar seu fígado? Pode. Mas é bom você procurar pessoas que se identifiquem aí, né? Exato. Então, assim... E aí você pode procurar, né? Depende da pessoa que vai te alugar, ela vai colocar várias regras sobre... cada um de um jeito, sobre né? conduta, sobre a hora que você pode lavar, etc. Cada um vai levar de uma forma, né? E nesse momento que você procurou essa moradia, você não teve ajuda nenhuma? Você conhecia alguém aqui que te deu uma orientada? Você foi tudo por vídeo? Como que foi? Aí nessa questão, as pessoas vão falando que existem grupos de WhatsApp ou grupos de Facebook que fazem essas publicações da própria comunidade brasileira em Orlando, né? Então, isso você vai ter esse acesso. Não é um lugar específico, né? Mas é ali um grupo que você pode ter esse acesso, né? Pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E aí, a pessoa vai postar e você vê se faz sentido para você aquela região, né? E aí você escolhe. Então, basicamente... Então, de início, você morou num quarto. Isso. Saiu do hotel e já foi direto para um quarto, procurado pelos grupos. E é isso que a IES vem simplificando, né? Então, hoje em dia, a IES ela já está tentando ajudar o imigrante a ter local, entender melhor formas de locação e para poder entender um pouco. O estudante
ele pode locar no nome dele? Então, esse aí foi a segunda etapa, né? Aí depois que você vai entendendo um pouco como funciona e se faz sentido você alugar um apartamento, né? Porque o custo ele vai aumentar muito. Sim, porque além de aluguel, você vai ter diversas despesas. Água, luz, internet. Exatamente, né? Então, o que acaba acontecendo você pode procurar, geralmente, se você veio com o seu dependente, o cônjuge, uma família, né? Você vai ter que ou morar num quarto, né? Ou você vai para um apartamento. Porque vai ter casos que a família é grande e não vai ter não como tem como morar né? num quarto. Exato. E aí você pode, o F1 tem o direito de alugar um apartamento, então você vai ter que procurar como o Office in Lease, né, que é onde que cuida dessa parte, né, ao contrário do Brasil. Que seria a imobiliária, né, no Brasil. Não é imobiliária como si, né? A diferença é que no Brasil os apartamentos geralmente têm um dono, né? Aqui um condomínio é referente a um grupo de investidores e tem uma administração central que é dono de todos os apartamentos, basicamente é isso. Sim, é mais difícil encontrar algum local aqui que é direto com o proprietário. Com o proprietário, somente casa. Vai acontecer muito de casa, né? Então, o que vai te pedir vai de condomínio para condomínio, para que a gente fala de leasing office para leasing office, né? A documentação vai ser divergente de cada um. Vai ser para cada um. Então, você vai ter que ter a pessoa que aceita o visto do F1, né? Isso todos aceitam, tá? Essa é a primeira parte. O que vai mudar é quem vai aceitar, qual o condomínio que vai aceitar a renda do Brasil. Porque isso é importante. Como F1 você não pode trabalhar, então você tem que comprovar a sua renda no Brasil e que você vai ter capacidade, né? Você já tem que comprovar quando você dá entrada no processo de troca de status. Isso, então, aí você vai utilizar praticamente os mesmos documentos. Os mesmos documentos. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você mudou para o quarto ou para o seu apartamento, qual que foi o pré-requisito? Por exemplo, academia, para você ficar com suas tetinhas cheias. Brincadeira. Mas foi muito difícil quando você resolveu sair do quarto e fazer uma aplicação num apartamento? Ou você achou muito burocrático? Eu sempre escolhi os lugares para morar perto das escolas que eu estudei. Sim, faz sentido. Isso a mobilidade de Orlando ela é um pouco complexa porque não tem transporte público. Continua sendo, né? Não era. Porque aqui, se você depender de ônibus, o ônibus te leva para parque. Aqui. Exato. É exatamente isso. Então, esse é um ponto da mobilidade. Então, as escolhas sempre foi tamanho de apartamento, essas definições do que possui no apartamento são iguais, né? Então, isso não vai ser tão diferente. O que vai demandar é a localização para você reduzir o tempo de deslocamento. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. E a escola, a IES, tem 4 escolas que estão muito bem localizadas. Então, meu International Drive, que é a primeira, as duas unidades da International Drive, é o coração de Orlando. É verdade. Ali perto da roda gigante, do maior McDonald's do mundo, que é super legal, diga-se de passagem. E aí depois de Windermere, atualmente a gente é a única escola, né, de Windermere, então muito bem posicionado. Com F1, isso é muito... F1. Gente, isso é incrível. E Metroeste está no coração do Metroeste. Dos brasileiros ali. Então... Pertinho de uma comida maravilhosa. Exato. Então eu sempre fiquei mais próximo ali para das regiões onde você precisava estudar. Até porque, para poder se locomover, você teria que ter um carro. Exato. E para ter um carro, do que a gente precisa, Guilherme? Um ponto, quando você faz a aplicação, depende antes de entrar nesse tópico, só para fechar. Sim, claro. A aplicação é o que eu falei, vai de leasing office para leasing office. Sim. E aí é sempre se atentar que você vai fazer a aplicação, vai pagar os FIIs, né? Então, o FII vai... Eu não sei, no Brasil existe isso de ter que pagar para fazer a aplicação, para ver se eles vão permitir você morar ali? Eu não acho que não, né? É porque você faz direto com a mobiliária então no não tem Brasil, isso, né? Não tem essa cultura, tipo assim, eu vou alugar, tal. Então, isso é uma curiosidade, né? Porque para mim, por exemplo, quando eu cheguei aqui, isso para mim eu achava errado, eu achava que eu estava sendo enganada. Vai ser normal. O processo dos FIIs que você faz para aplicação dos offices é normal, assim, então para fazer varia de preço também, não tem como falar. Os custos que engloba ali toda a parte administrativa do office para processar o seu pedido. Então, ele vai
Tem recordes criminais, ele tem vai um fazer seu monte de background coisa. check, ele vai fazer tudo para conseguir ver se você vai honrar, porque a decisão de sair de um quarto para um apartamento é muito sério. Isso porque é verdade. envolve várias coisas, né? Uhum. A diferença do quarto, você só tem a responsabilidade com o dono daquele local, né? Sim. E você não tem um contrato, né? Você E tá tudo ali... incluso, né? Naqueles Isso. eles fazem um X valor de água, luz, internet, tudo incluso por um X valor. E no apartamento não é bem assim. E aí, quando você vai para o apartamento, você vai ter um contrato de 12 meses e com multas de 2 aluguéis. E você, dependendo da forma que você, como comprovar sua renda, de como você fizer tudo, eles vão pedir um depósito de segurança. Que, ou seja, você vai pagar 2... Depende, como eu tô falando, você De vai cada desde $300 até 3 aluguéis. Isso é verdade. Então, é muito da análise que vai fazer sobre o seu perfil. Por isso que o FII inicial ali é para tirar o seu perfil para ele dar o resultado. Como que eles vão te aprovar. Para ver como eles vão te aprovar e falar assim, olha, você vai ter que dar de calção, né, como o brasileiro diz, 2 aluguéis. Uhum. Então, antes de você entrar no seu apartamento, você tem que dar 2 aluguéis. Mais o aluguel do mês. Mais o aluguel do mês. Então seria 3, Exato. no caso. E tem lugar que vai pedir 3 de calção e mais um mês. Realmente. E aí que tá uma decisão importante, porque quando você tomar essa decisão, se você quebrar o contrato antes dos 12 meses, você perde o calção e você leva mais uma multa de... Alguns offices liquidam a multa com o que tem de calção. Sim. Tá? Então, mas se você tiver ali no final do contrato, tal, você vai basicamente perder tudo que você deixou lá. Então, é uma decisão... Grana. É uma grana. É uma decisão muito, muito séria para se tomar. Geralmente, o que as pessoas fazem quando entram na escola, etc., acabam conhecendo uma outra pessoa, Sim. faz amizade e aí vão para um apartamento para dividir com mais Locarem privacidade, juntos. vamos dizer assim, né? E aí, esse é a parte do... Quanto tempo, mais ou menos, você decidiu sair de um quarto e ir para um apartamento que você falou assim, agora eu tô pronto para ter essa mudança? Geralmente, a decisão é no segundo ano. Você já tá de saco cheio de viver com os outros, de ter as regras de outras pessoas. Exato. Então, geralmente no segundo. No primeiro ano vai ser adaptação, né? Morar num quarto atrapalha a sua busca de uma esposa, né, Guilherme? Não, brincadeira. Foi mal, não consigo. E aí, esse é o ponto. Aí, como eu falei, depois que você consegue acertar seu visto, que é sempre importante, a segunda parte é onde você vai morar. E terceira, a busca do carro, né? E aí, o carro, você vai ter a barreira do crédito no começo. Porque, cara... Você acabou de chegar. Você não é ninguém ainda. Exatamente. Imagina que você não tem histórico financeiro nenhum. A sua renda é 100% do Brasil. Então, você não tem como falar pro banco dos Estados Unidos que vai falar assim, olha, eu sou legal, confia em mim. Confia em mim. Não vai funcionar. Então, a taxa de juros em média, trazendo um pouco mais para a realidade, é 4,9 de um americano muito bem estruturado e que o cara tá ali com uma capacidade de crédito muito boa. E aí, o brasileiro, quando chega, o primeiro financiamento do carro dele é 25% ao ano. E assim, para poder entender aí por que você pesquisa, você é uma pessoa muito centrada em relação a dinheiro, né? Ou seja, pão duro. Não, mas é sério. Você pensa muito, né? Você faz muito esses cálculos, isso é bem legal. E fazendo isso tudo, você já passou por tanto perrengue. Sim. Imagina se você não tivesse olhado a questão de financiamento, a porcentagem de juros, porque tudo isso influencia. Mas acaba que o brasileiro, no início, não tem muita escolha, né? Aí vai muito do que você tá procurando. Então, poxa, se você tem a grana no Brasil e você quer ter aquele carro X, não tem o que dizer. Mas aí, geralmente, que a gente vê muito comum, quando a pessoa chega, ela compra um carro mais tranquilinho para ela... Como se locomover. Não sabe como vai ser o dia de amanhã, vamos dizer assim, compra um carro para ir se acostumando, para ir aprendendo. É um recomeço. Então, vai se adaptando à situação. É nascer ali. De novo com dores nas costas. Exatamente. Mas, assim, tem dealerships que vendem, os dealers brasileiros que fazem para facilitar a comunicação, etc. Aceitam passaporte como documento para começar o financiamento. Então, mas é uma cultura, são
bancos específicos que fazem esse financiamento sem o social, que o Social Security é o CPF documento do Brasil. É o CPF do americano traduzido para o Brasil. É verdade, Então, o que você vai ter disponibilidade é isso, e os juros não vai ser o mesmo, né? Que eu falei, vai ser 25% ao ano. Então, a escolha do carro, ela vai ser deixar de ser um item de luxo na região aqui para uma necessidade. Isso acaba sendo uma coisa que a gente aprende ao viver aqui, né? Que certas coisas não é mais uma necessidade, né? Perdão. Não é só pelo item, um Apple, etc., um carro, sei lá, uma BMW. Isso já deixa de ser, já deixa de existir. Sim. A gente muda um pouco a nossa cabeça, né? E aí a condição de cada dealer também, né? Então, você vai ter que procurar ali e encontrar o carro que cabe no seu bolso, que faz sentido, mas o que cabe no seu bolso, saiba que os juros vai ser absurdo. O estudante também tem direito, então, a comprar esse carro, né? Sim, então, sim. Muito do que as pessoas têm essa dúvida, eu sou estudante, como que eu vou fazer? Vou ficar preso? Não, preso você não vai. Você vai ter como manejar certas coisas, só que é um pouco mais difícil em relação a juros e etc., porque você é novo. Como você é novo, a única forma que te ajuda nos juros, assim, é você aumentar o down payment. Então, a entrada. Ou pagar à vista, né? Que ou aí não paga juros nenhum. Exato, não paga juros nunca. Mas do jeito que você é pão duro, você não fez isso. Do jeito tradicional, quanto menor o seu down, vai ser então, maior os juros, né? Então, aí o desafio, você já conclui quase 3 etapas muito, muito importantes. Né? A manutenção do visto, o seu lugar que você vai morar e como você vai se locomover, né? O que vem junto com o carro ali alguns itens, né? Você vai ter que comprar uma placa. No Brasil, o carro já vem com a placa e vive a vida com a placa com o carro, né? E aqui é o contrário, né? O carro vai embora, mas a placa é sua. Cara, eu quebrei a cabeça para entender isso, porque eu achava, como assim eu vou levar minha placa, eu vou trocar de carro e a placa é a mesma? Como que a polícia vai saber disso? É muito legal isso, então, né? Mas você compra, ela é sua para sempre. Isso, aí antes de comprar o carro ali, você vai tirar a drive, né? No segundo episódio ali já fala sobre a Erika do DMV, já fala sobre as técnicas ali para você tirar a drive, né? Então, tirou a drive, busca o carro para você já passar, na hora que você fizer a compra, você vai ter que registrar esse carro no seu nome. E aí você vai ter que comprar uma plaquinha, a placa vai ficar a placa do carro bonita de estimação. E aí os segredos, né, dessa parte do carro aí... Não, você falou como se fosse fácil, né? Você tirou a drive, comprou a placa. Assim, pelo pouco que eu te conheço, né, Guilherme? Assim, pelo pouquinho só. E como que foi tirar a drive? Eu enrolei um pouquinho para tirar a drive ali. Na minha época, que eu não falava... Não tinha as provas em português, eu queria... Hoje em dia já tem, né? Que delícia. Já tem as provas em português. E eu queria passar em inglês, porque eu falei, É só pra eu entender. Porque, assim, deu um lapso aqui na minha cabeça, porque talvez eu perdi alguma informação nesse meio tempo aí que você tá me contando. Você era recém-chegado. Exato. Veio para os Estados Unidos aprender inglês. Isso. Não falava inglês, certo? Não. Muito menos escrevia. Não. Ler, então nem se fale, né? E aí, tinha só a opção em inglês ou não? Tinha em espanhol. Tá. E você decidiu, com a sua genialidade... Eu falei, não, eu gosto de desafio. Você gosta de... Quantas vezes você reprovou nessa prova? Uma vez só. E aí, a segunda, eu esperei depois 6 meses de curso na IES e passei. E aí, tá entendi. Aí você teve que esperar 6 meses, entendi. Aí você passou em inglês, você alcançou seu objetivo. Exatamente. Saiu de lá dando pulinhos da Tinkerbell. Não, eu falei, não, tem que passar em inglês. Aí, 6 meses de curso aí na IES já pavimentou. Entendi. E pra quem quiser saber mais informações sobre tirar a H-Drive, é só assistir nosso outro episódio que tá lá super explicado. Ajuda demais. E aí, Guilherme, conte-me mais sobre a experiência de ter um carro com uma drive americana. Então, aí a placa ali, o que está correlacionado ao carro ali é coisas que você tem que aprender, né, quando vai ter o carro. A placa, ela vai ter um selinho que a gente chama de tag, e ali a tag você... É como se fosse o seguro obrigatório, né? O DPVAT no Brasil.
Gente, eu não entendo nada disso, porque eu não cuidava de nada disso no Brasil. Aí eu cheguei aqui, eu tive que aprender tudo isso, que é uma loucura. E por coincidência, essa tagzinha amarelinha que fica no carro, ela é o mês do seu aniversário. É o mês do seu aniversário. Pra você não esquecer. Você pode renovar 1 ou 2 anos. É pra você pagar, meu filho. Exato. E você sabe que, assim, né? Eu não sei se você sabe, eu acredito que você sabe que essa tagzinha, ela carrega, assim, um turbilhão de coisas nas costas dela, né, Guilherme? Você sabe de alguma coisa pra contar pra gente? Não, a tag ali, você não pode andar com a tag vencida, né? De jeito nenhum. É um negócio muito sério, né? Então, esse você sempre tem que estar em dia. Você pode renovar de 1 a 2 anos, né? Sim. E aí, depois que você conseguiu comprar seu carro, conseguiu tirar sua drive, conseguiu colocar a placa do seu carro, já pertence a você. Uhul, vou viajar pro norte. Voltou pro Brasil, pode levar a placa com você pro Brasil. Ah, é sua, pra todo sempre. Pra todo sempre. E aí, depois teve o mais difícil que eu demorei pra aprender ali, né? Porque você vai tentando, né? Não tinha tanta informação na internet, a diferença de E-Pass e SunPass. Né? E-Pass e SunPass. Conte-me mais sobre isso, Guilherme. Assim, aqui não tem uma pessoa, até tem, né? Mas raramente as praças de pedágio tem uma pessoa para você pagar no dinheiro. É raramente aqui na Flórida. Então, E-Pass e SunPass é algo sobre pedágio. É, sobre pedágio. E você já estava residindo aqui há algum tempo, né? Já tava. Eu falei assim, cara, eu tô olhando ali. Geralmente vai ter 3 informações ali, né? A primeira é para você pagar com o E-Pass ou SunPass, e assim, embaixo o ByPlate, que é você paga pela placa, né? E aí eu falava assim, poxa, vai registrar tudo na minha placa e um dia vai chegar a fatura. Um dia vai chegar, entendi. E na sua cabeça, na sua genialidade excessiva, né? Porque isso aí pra mim é muito mais caro. É o dobro. É o dobro. Se você tem as tags eletrônicas, é muito mais barato. E você tinha alguma dessas tags? E aí eu falei, tá, beleza. Depois passou uns 3 meses, eu falei assim, tá, agora eu vou colocar a tag ali, vou colocar o SunPass. Colocou o SunPass. E aí eu falei, cara, vai chegar tudo no SunPass. Vai tudo maravilhoso. Aí descobri da pior forma, né? Que são coisas diferentes na Flórida. Porque, assim, só pra todo mundo ter certeza, são placas totalmente diferentes. São tagzinhas que você cola igual sem parar. Não, sim, mas eu falo que na hora que você tá dirigindo, tem lá escrito de todo tamanho. E-Pass, que é meio roxo, azulado, e a outra é amarela. Então. E você, na sua cabeça, achou que era igual. Eu falei assim, deve ser igual sem parar lá no Brasil, que você passa e comprou, deve ser, com certeza. E você que, sou autossuficiente, vou te fazer prova de inglês sem saber inglês, foi lá e achou da sua cabeça que tava bonitão na fita. Eu descobri depois que o E-Pass e o SunPass são específicos para tipos de rodovia na Flórida. Então, ou uma rodovia federal ou estadual tem um convênio com o E-Pass ou com o SunPass, ou outras regiões do sul dos Estados Unidos, né? Outros estados aceitam também, né? Quando você vai para Nova York e outros estados mais para cima, é outra classificação. Aqui vai ter outra Aí, local. No caso, você foi só andando com o carro e foi tomando para dentro. E aí, quando veio a conta, você se assustou. Você chegou a essa conta na sua casa? Na hora que você vai renovar a tag, você tem que deixar tudo em dia, né? Sim. O que tá na placa, o de toll, que a gente chama, né? Os pedadinhos. Sim. E aí pode ir com a tag do E-Pass e do SunPass, você pode pagar. E chegou na sua casa essa cartinha? Então, quando eu registrei o carro, tava no endereço antigo. E aí eu não me atentei, porque eu tinha que voltar no DMV pra trocar. Então, sempre mantenha. Trocou de apartamento, trocou de lugar. Muda o endereço e deixa tudo certinho, porque... Senão depois vai vir uma bomba. Aí chegou uma bomba pra você, né? Aprendeu da melhor forma, né? Da melhor forma, né? Oh, delícia! Nunca mais. Eu tenho certeza que você nunca mais. Você chega lá, deve ter SunPass e E-Pass em todas as janelas do carro. Automático. Ai, Deus. E aí é muito importante esses passos também, né? Então, isso aí já te dá mais um pilar ali da sua vida. E o outro pilar é também o abrir uma conta bancária, né? Então, a gente tem gerentes brasileiros nos bancos daqui, né? Sim. Os bancos mais flexíveis para você abrir a conta... assim, por experiência minha, não é que é uma verdade, assim, né? É o Regions e o Bank of America. Então, assim, a minha experiência com o Bank of America. Então, você consegue trazer os dados do Brasil, você consegue colocar a sua renda do Brasil e fazer o depósito inicial para
para você ter ali um cartão de débito. O crédito é muito difícil você ter cartão de crédito como estudante. Então, se você debitar um valor muito alto, você tem... Depositar. Depositar, perdão. Aí você tem um valor ali... Eles fazem uma avaliação da quantidade que você depositou, do que a sua renda no Brasil. Aí eles meio que, vamos dar um voto de confiança. Exatamente, né? O Bank of America é como se fosse o Banco do Brasil. Ele é popular aqui nos Estados Unidos da forma que o Banco do Brasil é no Brasil, né? Então, é bem interessante isso. E aí, esse é o ciclo do... Inicial. O inicial ali. Você consegue... são os 5 pilares que você sempre vai estar atento, né? Então, qual é o meu visto? Tá vigente, meu I-20 tá válido. Isso é importante. Junto com a escola, não meus perder dados os prazos. estão atualizados. Então, isso é muito importante. A UES dá todo o suporte para avisar com antecedência que está vencendo o I-20, etc. A sua moradia, né? É um tema muito burocrático aqui. Então, as despesas aqui, quando você não paga o aluguel, é muito rápido para processar e te botarem para fora. É bem filme, tá? É bem filme, né? Então, o carro sempre... tá legal com o carro, né? Então, para você não ter problemas, né? Todo mundo quer tirar a drive para ser parado pela polícia, mas depois que você for parado, você nunca mais quer ser parado. Então, para evitar qualquer tipo, e você sempre tá legal, né? O seguro do carro, né? No ponto do carro, ele é obrigatório aqui, então você vai ter que procurar uma seguradora. A maioria das pessoas no ato da compra, né? O dealer ali ou a pessoa que está te vendendo acaba já te exigindo sair dali com o seguro. Então, ele sempre tem uma indicação, alguém para fazer. Porque quando o carro é quitado, você pode ter cobertura básica, né? Que é só contra terceiros, que a gente chama, né? Aqui, né? E, claro, que tem um pacote ali de outras coberturas que exigem o estado da Flórida, como advogado, insurance para acidentes, tal, que não tem no Brasil, assim, não. E a outra cobertura é total quando o seu carro é financiado, aí é o próprio banco que financiou o seu carro exige. Então, tem que estar com o seguro em dia, tem que estar com a drive, tem que estar com a placa em dia para não ter problemas. Sim, então, esse faz todo sentido. E a conta bancária é para você viver no dia a dia aqui, né? E tudo isso você fez com a sua documentação que você deu entrada na troca de status? Sim. Então, a maioria... antes de você ter a I-797 aprovada, que é a carta que você vai receber, tudo que você vai fazer, o I-94 é válido ainda, porque você está no período de transição, né? Vamos dizer assim, quando você entrou como B1, B2, você tem 6 meses, enquanto aquele está vigente, você consegue utilizá-lo. Em tese, né? Então, sempre bom, porque vai que o agente migratório lá colocou uma data menor, tem que sempre analisar. Exato. Depois que você fez a aplicação para o estudante na troca de status, o I-20 vai passar a ser o seu novo documento. E aí, quando você for aprovado, aquela carta que a imigração vai te mandar do I-797 vai ser 100% da sua vida. É a sua carta para todos. Seu documento para tirar tudo, né? Para abrir conta, aplicação de apartamento, etc. Ali vai ser esse ponto. E conta pra gente, então, já você contou o passo a passo de como se tornar um estudante e um residente, né? Porque você vira um residente quando você vira um F1. O que você sentiu, assim? Como que é essa vida de ser estudante? É uma jornada, né? Assim, todos os dias ali você tentar ter a imersão na cultura, né? De você tentar sair fora da sala de aula para você conseguir ter acesso à cultura americana. É o ideal, assim, sabe? Para você... A cidade tem várias atividades gratuitas por conta dos parques, né? Então, tem... O pão duro falando. Então, tem várias coisas que você vai acessando. Tem as bibliotecas da cidade, os museus da cidade, assim, isso é conseguem verdade. se conectando. Orlando não é só parque, né? Não é só parque, tem muitas outras coisas que tem para oferecer. A Tampa, que é muito próximo daqui. Praias incríveis. Praias incríveis, assim. Então, é uma cidade que, num raio de 2 horas, você tem tudo, né? Então, desde os parques que, quando você se torna residente, você está com o seu apartamento já
você tem direito aos Annual Pass como residente da Flórida, né? Então, até quando você já tira a sua drive, né? com Você a já drive consegue. já consegue, então é um baita benefício. E fica mais em conta, né? Você entra e sai do parque a hora que você quiser, uma delícia. E você, por 1h30 para a direita do que a gente fala pro sentido Pacífico, você tá nas praias. Sentido Golfo do México, você tem praia. Sentido Sul, você tem Miami. Pra mim, que é mineira, eu que sou mineira, cara, é surreal isso. Porque eu tinha que viajar 8, 9 horas pra chegar numa praia. Então, você acha que nem tanto, né? Nem tanto, é mais perto. Não, eu sofri. Então, assim, todo final de semana, eu e meu marido, vamos pra praia, vamos. Porque pra gente, há 6 anos aqui, a gente ainda não acostumou que o quintal de casa tem uma praia, bem gostoso. E é legal porque faz uma imersão, né? Então, tudo é uma imersão. Até mesmo arranjar uma namorada americana, né, Guilherme? Por favor. A gente está esperando. Mas fontes obscuras nos disseram que não é tão legal assim ter uma namorada americana. Mas é importante essa jornada. E assim, eu acho muito legal depois a experiência, né? Eu fiz a jornada sozinho, né? Mas depois ter a experiência de a gente ter um outro episódio que vem com a família, né? De como que foi colocar o filho na escola. Cara, se isso tem é legal, direito à escola. Se tem a isso outra, é uma porque dúvida, é uma outra, né? é uma a minha é uma visão, outra visão. Você é uma visão do Guilherme, single boy, ter tudo, caçando a americana. Brincadeira. Para de falar ter tudo. Você gosta. Você malha só braços e peitos, né? A perninha é uma casquinha de sorvete, tá tudo certo. Gente, é brincadeira. A gente gosta de pegar no pé do Guilherme. Mas isso é verdade. Você veio como... você tá passando a sua visão de um estudante... Sem filho, solteiro, né? Então, tem essa... E a gente tem muitos estudantes casados, com filho, com 2, 3 filhos. E muitos vêm também para dar oportunidade para o filho crescer com uma cultura americana, ter acesso à educação que talvez no Brasil é muito caro de ter. Né? Então, isso é bem legal. É uma ótima sugestão para um próximo episódio com uma pessoa que viveu tudo isso. Exato. E aí, depois da parte da estudantil, teve a parte da migração para visto de trabalho, né? Aí foi... Que é possível. Será? Meu Deus. Sexta no Globo Repórter. Quem é você? Brincadeira, vai. Mas isso também é muito importante também. Vou dar a minha experiência, né? Mas depois a gente vai respeitou os processos. Isso é muito importante. Exato, isso é muito frisar importante. Que existem processos e aqui é um país onde que ele gosta de seguir regras. Então, você respeitou esse processo. Sim. E aí, o processo, desde que eu estudei na IES, eu criei uma conexão muito grande com as pessoas que trabalhavam. Você jura? A gente não te suporta. Eu sempre ficava opinando, né? Ali Com certeza. Até demais. E aí, quando saiu o F1 daqui, eu fiz minha transferência. Acho que eu fui o segundo aluno. Não fui o primeiro, porque eu demorei. Foi o primeiro, não. Foi o primeiro. Fiquei enrolando. Cara, foi assim, aprovou. Ele tava até na nossa comemoração de aprovação. Cara, de tão intruso que esse garoto era. E aí, logo depois que eu comecei a estudar, veio a proposta de trabalhar no campus. Que eu tenho certeza que a Rose não estava batendo bem da cabeça naquele momento. Que ela falou assim, vamos dar uma oportunidade, precisamos, né, abrir uma vaga, vamos dar uma oportunidade, né? Não achei legal, não. E aí, essa é a primeira oportunidade, né? Que no tópico ali, então, você aprendeu a viver ali na jornada de estudante, né? Deu os 12 meses, né? Eu deveria ter voltado para o Brasil em junho de 2024. Aí, meu filho, já não tinha mais escolha, já acostumou. Já acostumou, depois que você passa pelo deserto do primeiro ano. Você aguenta comendo muito miojo, delicinha. Aí eu falei assim, não, acho que eu vou ficar aqui mais um tempo e vou continuar essa jornada. O que isso vai dar? E aí deu super certo, né? Fico super feliz que teve uns perrengues, mas faz parte do processo. Põe perrengue nisso. E aí a primeira oportunidade que para o visto de trabalho foi o on-campus, que a gente chama, né? Então, tem várias outras formas de você conseguir um visto de trabalho, mas essa
Você está falando da sua experiência. É da minha experiência. Né? Uhum. Então, você viu essa vaga on-campus, né? On-campus, na escola. Que foi anunciado dentro da escola para todos os alunos, não foi especificamente não só para os o alunos, Guilherme. como para o mercado. Sim, sim. Né? O que difere é que quando é uma instituição vinculada ao SAVP, que é o órgão regulamentador da imigração, sim. Aquela escola pode ter funcionários estudantes. Sim. Né? Uhum. Com remuneração. Né? Então, é incrível. Exato. Então, você passa a ser um residente não permanente, né? Mas com visto de F1 ainda. Uhum. E aí você tem Social Security, que é o documento CPF, e a permissão de trabalho é vinculada ao seu social, não é como... Tá, então, para entender bem, assim, para as pessoas, né, não ficarem com dúvida, porque até eu tenho dúvida desse processo, porque eu não passei por esse processo de estudante e tudo mais, então eu estou aprendendo muito aqui com todos os nossos convidados. Você viu a vaga foi divulgada e você ficou sabendo dessa vaga internamente. Isso. E aí você passa por um processo seletivo. Exato. E aí a escola faz uma aplicação, envia. Como que ela gera isso? todo um contrato de trabalho, a PDSO assina a parte que reconhece que eu frequento as aulas, né? Que isso é uma obrigação. E aí qualquer escola, né, que tenha a vaga disponível, né? Sim. A ação... Aí é de cada empresa, né? Claro. Vamos dizer assim. Mas são uma forma de a empresa poder dar oportunidade também para pessoas de dentro e aí é uma opção, se a quantidade de vagas que aquela escola vai abrir ou não. Não existe uma quantidade mínima obrigatória nem uma quantidade máxima, entendeu? A gente sabe que aqui na IESA as oportunidades acontecem, né? Bastante até. E então, tem outras oportunidades, então... se você está na sua jornada acadêmica para inglês, aí você só vai ter essa opção, on-campus. Mas depois que você finaliza toda a proficiência do inglês conosco, assim, tudo, né? Até acabar, ali você vai para uma faculdade ou para um MBA, já se você tem uma graduação no Brasil completa, você faz todo o processo burocrático de comprovar que você vai pagar aquela faculdade, etc. E você pode ter o EPT. Bem parecido com o inicial, né? Que tem que comprovar que você tem renda, etc. E aí você vai ter a disponibilidade do OPT. E aí você pode trabalhar fora do campus, né? Out of campus. O que muda de um para o outro. O empregador é a escola, um campus, e aí você trabalha 20 horas durante o período que você estuda. Então, você estuda 20 horas por semana, 18 a 20 horas por semana, e trabalha 20. Então não te exima da Não, você tem que continuar estudando. Responsabilidade de continuar estudando. Então, você tem que dividir o seu dia. Isso. E aí, a segunda parte do OPT, que seria quando você está num MBA ou num Master Degree ou etc., numa faculdade, ele vai te dar o OPT. Que ele reconhece que você é um profissional qualificado e você tem direito que um sponsor assine o seu OPT e você pode trabalhar. Entendi, legal. Com permissão de trabalho, né? E aí foi essa etapa, né? Essa foi a primeira etapa que eu fiz, né? Tudo isso é a minha experiência, né? E assim, muda, né, a cabeça Exato. da gente. É surreal isso, né? E aí, recentemente, eu migrei para o outro visto de trabalho, que é o H1B. Meu Deus. Já mudou tudo. Já mudou o cenário. Exatamente. Aí essa parte... E essa oportunidade do H1B, né? Ela só veio porque você teve essa oportunidade de trabalho on campus? Não, aí foi... Não é necessariamente. Não necessariamente. Aí foi uma decisão interna da escola. E aí já... o H1B são para profissionais qualificados, então... O que seria esse H1B? Ele é um visto de trabalho... Parece aquela gripe suína. Ele é um visto de trabalho para profissionais qualificados com Master Degree ou Degree. Ok. Né? Que então, a faculdade ou mestrado ou doutorado. Sim, ok. E aí tem várias outras formas de você... Essa é a categoria de trabalho. Depois você tem categoria migratória, que é para Green Card, né? Então, essa é um acordo, é uma proposta de trabalho real, com um sponsor real, para uma vaga especializada. Então, ok, entendi. Os Estados Unidos busca vagas especializadas para a área de finanças e TI. Né? Ok. Então, esse é o processo. Né? A primeira fase tem que existir a vaga, tem que ser tudo certificado
com o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos. Assim, é muito burocrático, né? Então, é um processo que eu passei, né? E aí, a primeira parte, como tem muita procura nos Estados Unidos, vai para a parte, uma loteria, a primeira fase. Loteria. Mega Sena, assim? É a Mega Sena da virada. Mega da virada, como assim, loteria? Você recebe um canhoto, um número? Exatamente, você recebe... Gente, eu tô brincando, é real? É real. E aí você recebe... Então, a empresa te inscreve nesse programa Exato, de H1B. H1B, exato. Gente, sério, parece muito gripe suína isso. Exato. HNN1, sei lá. Eu também sempre acho, quando alguém pergunta... Fica meio na dúvida. Mas tudo bem. Aí a empresa te inscreve e você cai numa loteria. Isso. Aí, assim, E é um processo conhecido? Muita gente faz esse tipo de... É muito conhecido pelas empresas americanas, né? Então, as maiores... É muito concorrido, ou não? Muito concorrido. Assim, entre 600 e 800 mil pessoas por ano empregados, né? Que vão tentar vagas para Microsoft, Tesla, São empresas Google, grandes. E Google, Meta e etc. Então... chega porque não estão patrocinando a gente, mas exato. se quiserem, estamos disponíveis. Eu tô querendo ser garota propaganda. Como tem muita procura que eles estão tentando trazer profissionais para dentro dos Estados Unidos, e aí você tem um over, né? Você fica acima do que tem. Os Estados Unidos emite 65 mil para degrees e mais um plus de 20 mil para master degree. Então, não cabe todo mundo. Então, ele tem que fazer um critério... É muito pouco em vista das pessoas que se inscrevem. E depois, a segunda parte, que faz o sorteio, né? Aí você continua a petição, que a gente chama, né? Aí... Então, você foi sorteado? Sim, já foi todo Nossa! Parabéns! Você tá sortuda, hein? Tô achando que Deus fez um mover aí. Mover. E aí, depois, a segunda etapa, que é a petição, né? Aí, a petição, você tem que provar todo o que foi background, todo proposto, todo o contrato, o sponsor, a empresa. Assim, um processo bem complexo também. Eu gosto de falar que é um EB2 simplificado. O EB2, ele é um processo longo. Então, e aí o que muda dessa aí é um visto 100% de trabalho, então se torna residente não permanente, né? E aí como que a gente chama social, permissão de trabalho e permissão de viagem, né? E aí, quando você fez esse H1B, ele não tem vínculo com o F1? Você ele não tem precisa vínculo, não. Continuar estudando? Não. E aí, como você fez o F1 aqui nos Estados Unidos, você não podia sair Não do podia país. sair do país. Agora Sim, você sim. pode ou não interfere? Aí agora com a troca, você faz uma troca de status, né? E aí você tem as 3 principais coisas, que é visto de trabalho, o visto de trabalho. Você tem a permissão de trabalho, você tem o social e você tem a permissão de viagem. Ai, que legal. Então quer dizer que dá para ir visitar os pais, os contatinhos. Guilherme, você é um cristão agora. Temos que procurar uma wife americana. Não, brincadeira. Mas o processo é esse, assim, é um pouco da minha história, são os caminhos que podem facilitar. Se a gente fazer uma reflexão aí dessa vida aí de 2 anos que você está aqui, quase 3 já, né? Cara, é inspirador isso, é um testemunho muito legal. Foi altos e baixos, mas assim, é possível. Mais baixos? Mais baixos do que a brincadeira. Mas sempre fé em Deus, né? Eu acho que esse foi... Fé em Deus! Mas é possível, né? É possível. Então, isso é inspirador, porque a gente tem aquela visão de tipo, ou casa com americano... E não, existem meios, né? A Ideal, ela é uma prova aí, e olha a transformação que a Ideal fez na sua vida. Sim. E olha que você entrou na porta da frente como um estudante qualquer, achando que ia ficar aqui 12 meses e já está indo para 3 anos. Exato. Então é isso, tudo... Você sempre tem que estar atento, por isso que ter um podcast que fala de informações valiosas é importante, porque pode mudar o destino e o processo da sua vida, porque... Exatamente.
quanto mais informação de qualidade, melhor são suas decisões. Exato. E a gente tem que tomar cuidado com as informações. E nada melhor do que ouvir uma pessoa que viveu. Sim. Né? Porque existem informações... A gente sabe que a gente é cercado aí de vídeos e blogueiros, etc., que falam uma realidade que é um pouco mais difícil de ser alcançada. Sim. Né? Então, muito legal isso de você vir compartilhar com a gente. E não é qualquer um, né, que gosta de vir compartilhar a história, por mais que seja... eu sei que você fica tímido e tudo mais, mas isso foi muito legal da sua parte. Sim. E a gente... É todo esse processo. Eu acho que convidar outras pessoas com outras visões é super legal também. Sim. Tem outras oportunidades de vistos migratórios, não só de trabalho, mas para Green Card, como os EBs da vida que a gente conhece, o O1. Então, assim, tem milhões de vistos, né? Mas tem que realmente ter as pessoas de confiança. O F1 é uma porta de entrada, né? Porque você vai precisar do inglês. Sim. Então, estudar o inglês vai ser, assim, crucial para você aplicar para qualquer visto. Sim. Então, essa é a viagem. E a Flórida em si, a Ideal English School, traz esse ambiente mais confortável, esse ambiente de cuidar, esse ambiente de informar, de se atentar a esses detalhes. E a Flórida é o ambiente, o clima. É tudo gostosinho, né? Exato. Lembra muito o Brasil, Lembra o calorzinho do coração. Pegou um ônibus na rodoviária do Brasil, 15 minutos está aqui Já na tá Flórida. Aqui. É basicamente isso, de tanto brasileiro que a gente encontra. Gui, tem mais alguma dica, alguma coisa que você quer falar para as pessoas que estão pensando em emigrar ou que já estão aqui, estão nessa dúvida de troca de status, de trocar sempre esses pilares, né? O que tem que se atentar e procurar. Você arrepende em algum momento? Não. Foi doído? Foi. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Isso que importa. É sempre os 5 pilares que sempre você vai ter que estar atento. Visto, moradia, seu carro, sua conta bancária. Importantíssimo. Drive license. Pedágios, por favor, gente, cuidem dos pedágios. Porque se o Guilherme conta o valor que ele pagou, a gente desmaia. Sempre tem que estar cuidando desse... Sempre. E buscar profissionais de caráter, né? Isso é muito importante, né? E essa é a intenção do nosso podcast também. Sim. De trazer pessoas que têm... Como eu adoro dizer, licença poética para falar do assunto. Brincadeira. A Liane foi minha paralegal na época. Mentira! Ai, que coincidência! Que legal, sério. Então, eu não sabia que ela tinha sido sua paralegal, não. Foi coincidência. Ela sempre foi uma grande parceira da escola, então... A gente indicou ela para você e acabou que você fez com ela. Exatamente. Que legal isso. Nossa, muito bom. Gui, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Obrigado, Yes. Uhul! Sim, foi um prazer falar com você. A sua história aí, com certeza, é motivadora para muita gente. E eu tenho certeza que vai incentivar muita gente aí a vir para os Estados Unidos, emigrar e botar a cara, conhecer uma cultura nova, o idioma, né? Troca de status e etc. E saber que é possível viver aqui e se dar bem. Sim. Né? Sem ter que fazer nenhuma loucura. Exatamente. Por favor, não procurem coiotes. E quem quiser te contatar, você vai deixar seu arrobinho aí para as garotinhas. Para quem quiser te encontrar na academia, malhar os peitos. Não? Gui, obrigada mais uma vez. Desculpa a brincadeira. A gente já é amigo de longa data, então eu tenho licença poética para brincar e perturbar a sua vida. Porque você perturba a minha, então tá tudo certo. Né? Boa. Muito obrigado a você pelo convite. É isso aí. Então, meu povo, gostou do nosso bate-papo? Eu espero que sim. Foi muito legal ter o Guilherme aqui. Ele falou muita dica bacana, principalmente para você que tem interesse em imigrar aqui nos Estados Unidos ou já está aqui, está com dúvidas. O nosso podcast é para isso, é para simplificar a sua vida nos Estados Unidos, tá? Já se inscreve no nosso canal, porque eu tô de olho em quem não se inscrever, porque eu vou agredir. Se eu, encontrei você na rua, Juliana, vem me dar um beijo. Eu dou um beijo, mas se não tiver inscrito, eu vou agredir. É basicamente isso. Deixa seu curtir, dá vários joinhas, vários. E se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário, perguntinha. Quiser o telefone do Guilherme, deixa lá que a gente passa também, entendeu? Só deixa suas características para ver se a gente aprova, né? Não é qualquer uma, não. E é isso, meu povo. Foi um prazer falar com vocês. Até o próximo episódio. Bye!